Olá, galera, bom dia! Quanto tempo, né, que eu não apareço ao vivo aqui para falar nesse Face aqui do Zezé Lima, não é verdade? Bem, galera, em breve nós vamos estar com o nosso canal do YouTube, onde nós vamos estar falando ao vivo para vocês aí em questão de toda a minha história, em questão do meu livro, Meu Pé de Laranja Lima. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o menino que mais apanha e que mais apronta, tá? Eu sou aquele menino que você vê fazendo muita arte. Bem, galera, para quem não conheceu, quem é dessa geração, o livro é esse daqui, tá? Você até encontra uma nova versão, em questão de, de algumas mudanças, né? Porque só quem pode responder esse livro aqui sou eu. Hoje eu vou falar sobre alguns sonhos que eu tive desde criança até agora, depois da fase adulta. Até mesmo porque esses sonhos que eu tive são reveladores, sonhos que hoje eu vivencio na cidade, vozes que eu ouvia e que hoje estou vivenciando. Ainda ouço, escuto vozes, tá? As pessoas até me chamam de maluco, na novela eu também era considerado como maluco. Falar com árvore, para mim é uma coisa normal, mesmo porque elas são vidas e têm vida, né? Assim como eu digo, e até para a gente respirar dependemos das árvores, até a água tem vida, na verdade, tudo que está na face da terra tem vida. Peraí. Hum. Bem, alguns anos atrás, né, alguns anos atrás eu descobri sobre a origem do meu livro. Eu não sabia que esse livro existia e nem muito menos que a minha história de infância tinha virado novela, filme e radionovela na antiga Rádio Tupi. Eu lembro que minha avó Estefânia, que eu chamo de mãe, que no caso é a dona Petronilha, e Nanos Teixeira, onde foi cenário da novela, né, mostra. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Mostra um pouquinho. Peraí. Pronto, voltando. Então eu não sabia sobre a origem do livro. Por quê? Porque como eu vivi em duas famílias, e às vezes nem acredito que nem dessas famílias eu seja, né, devido às coisas que ocorreram desses tempos de lá para cá, então isso demonstra que eles não têm vínculo, nenhum parentesco comigo, porque eu sei que isso pode acontecer nas melhores famílias, mas nunca imaginaria que isso um dia poderia acontecer comigo. Mas por quê? Eu não sou uma má pessoa, eu não sou bandido, eu não sou ladrão, não sou nada dessas coisas que o mundo odeia. Pelo contrário, eu sempre ajudei a família, sempre apoiei, né? Sempre trabalhei, né, nas dificuldades que eles vivenciaram. Eu sempre dava um jeitinho, trabalhava, arrumava dinheiro. Até um tempo que eu morei em Nova Iguaçu, eu mandava dinheiro para minha avó em carta, que antigamente não tinha internet nem celular. Eu escrevia a carta para ela e botava, era como se fosse, um dinheiro simbólico. Mas eu mandava só de poder ver minha avó Estefânia feliz. E no caso é a Dona Petronilha, tá? Eu tô dando o nome do personagem, tá? O nome dos autores é outro. Bem, então, como eu ficava dividido em dois mundos, né? Ficava sendo criado em Jacarepaguá, que era uma cidade pacata, não tinha tanto desenvolvimento, não tinha tanta evolução. Comércio era um pouco, era boteco, e o único comércio que abriu na época que para poder vender eletrodoméstico era o Ponto Frio, que a dona Estefânia, mesmo sendo analfabeta, por trabalhar na antiga fábrica da Rica, né, que é a do Alexandre, que atua, tem um dos terrenos na Estrada dos Teixeira, e também tem seus negócios, porque todos eles estão vinculados a essa trama que foi feita para que recebesse os bens, né? E eu tirasse-me da minha jogada, da jogada. Eu até hoje tento descobrir o motivo que fez com que essas pessoas levassem. Antigamente, eu achava que era em questão da minha opção, né, por ter uma escolha diferente, né? E eu, graças a Deus, nunca tive problema com as pessoas da rua. Meu problema em questão de preconceito e discriminação sempre foi dentro de casa, por isso que Davi falava que a nossa luta não é lá fora, é dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque são aqueles que conhecem a sua vida que utilizam isso contra você. Então, como eu ficava sendo criado em dois mundos, em tempo eu era criado com a dona Estefânia, com o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, que tem algum vínculo com a Ivane Ribeiro, e outros tempos eu morava com a Georgette Costa, juntamente com seu marido, que logo depois que faleceu, que era o Milton Cândido, que eu considerava como pai, como eu não sabia sobre o paradeiro de José Mauro de Vasconcelos, as suas origens,
e os dois serem muito parecidos, então isso confundia a minha mente, achando que um era o outro, né? Fora as outras histórias que vocês vão saber nesse meu novo livro, em questão que eu vou estar revelando em questão desse passado, que agora a clareza desse tempo voltou. Como eu era muito criança, e eu nunca tive paradeiro entre família, que eu vivia fugindo de casa porque eu detestava apanhar, eu sempre estava fora do vínculo familiar, né? Então acredito que essas pessoas que se diziam parentes não são meus parentes. Eles devem ter pego algum compromisso, ou por ter, segundo a Georgette fala, que é a Jandira, que é a autora, né? Que a personagem é Jandira, o nome da autora é Georgette. Falava que eu era uma gravidez desejada. Ela não pretendia ficar grávida de mim. E quando ela engravidou, ela tentou me dar para várias famílias. Ela tentou me entregar numa família da Cidade de Deus, que eu tenho como meus padrinhos, que eu morei um tempo lá, quando ela trabalhava, para poder se sustentar. E depois ficava de casa, perambulando de casa em casa, até vinha em questão desse livro. Acredito eu que, devido a essa história, nem ela, no tempo, sabia sobre a origem do livro. Ela só foi saber logo depois que foram chamada para uma reunião, logo depois que o seu Benedito Ribeiro, né, faleceu. Aí foi quando a vida dela começou a mudar, ela recebeu os benefícios do Milton, né, na qual ela era casada, mas disso. E eu sempre tive dúvida em questão da minha parentela. Como eu nunca sabia quem era meu pai, não sabia quem era minha mãe, porque eu fui criado por várias famílias, isso criava dúvida e eu começava a perguntar aos amigos dos amigos do meu pai, que é onde eu conseguia manter e obter as informações que os parentes não davam. Eu até acredito que, como existiu a Glória, né, e tem a Godóia, que eu chamava de Godóia. Se você reparar na novela O Meu Pé de Laranja Lima, você vai ver várias vezes Jandira chamando a Godóia, que eu chamo de Godóia, de Glória. E eu chamo ela de Godóia. Por quê? Segundo a minha avó Estefânica, eu nem sabia dessa filha, eu só fui saber logo que eu li o livro, e o nome da mesma pessoa que é do livro é o nome da mesma filha da minha avó que faleceu, que eu chamo de mãe. Então existiu a Glória. Eu lembro que essa jovem, a Glória, né, que naquela época eu era muito criança, a gente era muito unido, sabe? Era um tipo de criança que eu adorava pentear o cabelo dela, fazer tranças, né? Eu sempre gostava de ver ela feliz, né? Nunca, né? Depois que seu Paulo separou da dona Estefânia, que eles não eram casados no papel, ele tinha uma amante, né, que é a Kátia, que também já faleceu, que deixou duas filhas com ela, que é a Tainara Ribeiro e a Carol Ribeiro, né, que moram na Cidade de Deus. E então, assim, eu fico imaginando, sabe, eu passei por uma turbulência, sabe, passei por uma dificuldade psicológica, eu não tive apoio familiar, eu não tive parentes do meu lado, eu não tive filhos. Eu tenho dois filhos, meu filho está com 18 anos, vai fazer agora em agosto, e minha filha está com 14. A minha filha é super agarrada comigo. Ela só está impossibilitada de estar presente perto de mim devido ao que a mãe, né, impõe em questão da alienação parental. Porque a alienação parental é crime, eu não estou lá para me defender. E vice-versa, uma vez meu filho falou para mim que eu abandonei. Eu nunca abandonei meus filhos. Qualquer pessoa que me conhece em Jacarepaguá, eu tenho fotos deles, criança, ao meu lado. Só que devido à separação, né, vocês sabem como funciona a separação, isso criou uma revolta nele, porque ele pegou todo aquele compromisso em questão do que a mãe sofreu em questão da separação. Eu soube que, segundo o pai dela me falou, que ela tentou até tomar chumbinho para se matar, né? E meu filho teve que acompanhar no hospital, teve que acompanhar, então hoje ele me culpa, né, em questão disso. E outras histórias que vocês vão saber nesse meu novo livro que eu vou estar passando para vocês. Então hoje eu vou estar falando um pouco sobre o meu sonho, tá? Os sonhos que eu tive, os sonhos que eu vivenciei de lá para cá. Hoje eu não vou falar muito em questão dos autores não e nem dos personagens, vou falar um pouco de mim. Bem, galera, desde criança eu sempre fui uma criança bem sonhadora. Acho que era por isso que José Mauro de Vasconcelos me colocou como José. Um livro se leva o nome de José, por quê? Se você for ver na história da Bíblia, José foi vendido pelos irmãos, como eu também fui vendido, eu ia ser morto, né? Mas um dos irmãos não permitiram que isso acontecesse. Acho que foi por isso que me escondiam, porque toda vez que a Georgette dizia que a Georgette ia me buscar, elas mandavam me esconder ou correr para cima do morro, me esconder, que na verdade era o próprio José Mauro de Vasconcelos que estava indo ali recolher as informações para colocar neste livro, porque esse livro não ia ser como você vê na novela, ele ia só ser um romance.
que me deixou um pouco confuso em questão disso tudo. Como eu te falei, eu não sei quem é meu pai. Eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos, posso ser filho do Benedito Ribeiro, né, que eu acredito que seja ele, que depois eu vou te contar um pouco desse sonho que eu tive com ele, ou posso ser filho do pai de um dos integrantes, que é o Jorginho, dona, dona, qual é o nome dela? Dona Ângela, que no caso é Dona Helena na novela, e o Cacá. Então eu posso ser filho do pai dele. Então, assim, e sendo filho dele, eu também seria um dos herdeiros. Então, devido à inveja, ao olho grande, em questão da cobiça, em questão da matéria, fizeram toda essa covardia, em questão do que eu vivenciei nesse tempo, para poder, para eu não receber. Como eu te falei, esse livro, ele é amaldiçoado. Ele tem uma linda história. A minha história, tudo que você vê aqui nesse livro, está aqui. Mas ele se tornou uma maldição na minha vida. Por quê? Porque ele me fez muito mal. As minhas lembranças, eu resgatar essas lembranças que estavam esquecidas, porque conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai conhecendo outras pessoas, conhecendo outras famílias, porque eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, onde eu pego meus cometa Halley, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. E desde que eu me conheço, eu sempre trabalhei ajudando o próximo, que é o que me satisfaz e que me faz bem a minha alma. Por quê? Porque eu estou me comprometendo, estou tendo um compromisso com alguma coisa. E isso me tira um pouco desse foco da tristeza que eu vivencio dentro de mim, né? Porque quem vê cara não vê coração, assim diz, né? Então eu vou falar um pouco do meu sonho. Há muitos anos atrás, eu sonhava muito, eu tinha muitos sonhos, e sonhos de aventura, sonhos divertidos, sonhos que se tornaram recordações, sonhos que foram também resgatando as lembranças. Então, assim, uma vez eu sonhei que eu estava numa floresta muito linda, sabe? Com muitos verdes, com muitas árvores. E como eu sempre gostei de brincar no meio das matas, né? Logo eu vi muitas aranhas se aproximando. E eram aranhas gigantes. Quando eu vi aquelas aranhas correndo na minha direção, eu começava a correr de morro abaixo, né, no meio daquelas árvores, naquelas matas, ia correndo e as aranhas vinham atrás de mim. E nisso que eu olhava para trás, eu via aranha e via homem de terno e gravata. Aranha, homem de terno e gravata, como se ela transformasse e voltava a ser aranha. E logo depois eu entrei num beco sem saída, onde via muitos formigueiros gigantes, né, muitos formigueiros gigantes, e havia um poço, né, de pedra, muito bonito o poço. E ali no meio daquele poço não era água, era terra feita casas de formigas, né? E quando as aranhas iam quase se aproximando, as formigas começavam a sair, né, dos seus formigueiros. E ela começava a subir no meu corpo, só que elas não me picavam nem nada, elas só subiam. Eu querendo tirar, né? Aí eu vi que elas estavam cobrindo o meu corpo, nisso que elas iam cobrindo o meu corpo, as aranhas vinham. Quando a aranha tentava me atingir, a formiga não deixava. Você pode reparar, se você bota uma aranha e bota várias formigas, ela não consegue vencer as pequenas. Por quê? Porque são em grande quantidade que entram, vão em cima dela para tentar, para poder matá-la e assim consumi-la. Então ali, nesse sonho, eu acredito que são essas pessoas, né, que Deus me tirou da mão deles, né, que são os terno e gravata, né, e me colocou no meio de pessoas simples. Não é à toa que Jesus compara a gente como formiga, só para alimentar as cabeçudas, ficar comendo filé mignon nas nossas costas. Então ali naquele momento Deus estava me protegendo. Logo depois, tive uma outra vez, eu sonhei que eu sempre sonhava pairando, sabe, com as nuvens sobre o centro da cidade, voando aqueles prédios enormes, né? E logo que eu desci, estava no meio da central, né? Nisso que eu chegava na central, eu vi aquele prédio que eu falava que era o prédio de Tiradentes, que é o prédio Duque de Caxias, que é um prédio grande que tem do lado da Central do Brasil, onde fica a linha do trem. E eu não sabia que aquilo ali era área militar, eu sabia que ali era um prédio, eu achava que aquilo era um museu, né? Ou área em questão de trabalho, em questão de cultura. E eu estava ali, era tarde, a rua estava movimentada, havia guerra, sabe? Bombas, tiroteios, muitas coisas. E lá de cima desse prédio de Duque de Caxias, eu vi um homem se jogando para se matar. Segundo as informações que eu obtinha naquele sonho, esse homem era um militar. Era um militar que se tirava a sua própria vida devido às desordens que havia na cidade. Tá, esse é um dos outros sonhos. Uma vez eu sonhei também que eu estava
chorando muito. Eu chorava muito porque eu vi uma das minhas irmãs, que é a Lili, na, com, feito pedra, sabe? As pessoas vinham carregando o túmulo dela e ela não era um túmulo normal, era um túmulo de pedra. Aí eu tentava, né, ia chorando, né, porque como eram as pessoas que eu mais amava em questão da família que eu convivi, que é a Godoia, que é a Lili, o Totoca e a Dona Estefânia e seu Paulo. Jandira também, eu gostava muito dela, eu tentava sempre ver se ela tinha sua posição como mãe, mas infelizmente ela nunca foi mãe. E eu, naquele momento, vi aquele caixão sendo vindo com aquela estátua de pedra, né? E eu vi que era minha irmã, a Lili. E eu chamava, sabe? Ela não me atendia. E ela estava como pedra. Hoje, vendo minhas irmãs, que elas sempre foram egoístas, gananciosa, né? Sempre foram ambiciosa, né? Nunca gostaram de pobreza. Para você ter ideia, eu apanhava para comer de garfo, porque era feio comer de colher no meio, num restaurante, no meio da sociedade, que era feio. Tudo para eles era um constrangimento. Então, assim, hoje essa irmã que eu considerava realmente se transformou num coração de pedra. Uma vez eu estava indo para. Como eu fiquei muito tempo sem ver minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, que é a dona Abigail, que o nome dela é Petronilha, tá? Mas o nome é. Eu vou falar Estefânia para tu não ter que ficar falando toda Petronilha e Abigail, tá? Vocês entenderam. E eu liguei pro marido dela, né, e falei para ele que eu estava saindo de Niterói, que eu ia para o Rio, né, e eu queria ver minha mãe. E deixei vários recados. E quando fui no Rio para fazer meus trabalhos, passei no prédio dela, que fica na Merck, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, e subi, né, porque como eu conheço todo mundo ali, as pessoas me conhecem, então eu tenho acesso para entrar e para sair. E eu fui subir, abri a porta, né, a escada, subi e toquei. Ela mora no 405, no quarto andar. E eu vi aquele olho biônico escurecer. Eu falei, poxa, ela tá em casa e não quer me atender. Eu vim de longe, né? Não dá. Aí eu desci, cheguei pro porteiro e falei assim, vem cá. A minha irmã tá em casa? Ela, olha só, ela tá, porque o carro dela ali tá parado. Não, eu sei que ela tá, ela que não quis atender. Mas tudo bem, obrigado, né? E comecei a gritar na rua. Ô Lili! Ô Lili! Você não vai me atender, né? Então tudo bem, você não quer me atender? Pode deixar que quando o seu marido chegar eu vou falar o tipo de birra que você é, porque ela ainda continua do mesmo jeito da novela, não mudou nada, tá? E nisso ela saiu da janela porque viu eu fazendo escândalo, né? Porque eu gritava, né? A janela dos pessoal do prédio todos saíram. E ela viu que eu tava, estou ligando pra polícia agora. Eu falei, tudo bem, liga. Pode deixar que daqui eu não saio. Nisso eu fiquei, né? O policial chegou. Nisso que o policial chegou, né, me chamou e falou assim, olha, eu recebi uma reclamação em questão. Aí eu olhei pro policial e falei, olha só, policial. Aí nisso o meu sobrinho, que é o filho dela, já tinha descido com a minha mãe, que é a dona Estefânia. E ela estava lá embaixo, que ela tem AVC, então ela não pode ficar descendo. Eu até falei pro marido dela, não precisa ela me atender dentro do apartamento dela. Pode me tratar só, me receber só no corredor, eu só quero dar um abraço na minha mãe. E ela tentou impedir de fazer isso porque a maioria das vezes minha mãe fica com ela, não fica muito no prédio. E os tempos que eu tenho pra ver ela é no final de semana. Nisso o policial chegou, eu olhei pro policial e falei assim, o policial, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O meu crime é querer ver aquela mulher ali é minha mãe. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, não, porque ela tá fazendo, eu falei, tudo bem. Nisso ela já estava próximo, do lado, né? E eu falei assim, tudo bem, policial, olha só, o que rola aqui não é só o problema em questão da minha mãe, é preconceito, é discriminação, é muita coisa que você não sabe. Mas vou dizer uma coisa pro senhor. Olhei pro policial, eram dois policiais que estavam no carro. Olhei pro policial e falei assim, vocês têm filho? O policial pegou e falou assim, tenho. Eu peguei e falei, eu tenho dois. E sou gay. Né? Mulher pra mim é do nariz pra cima, o resto eu deixo pra quem gosta. O que vale é o respeito e a opção é uma escolha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho dois filhos. Meu filho era novo na época, tá com certa idade, minha filha tá com certa idade. Se o seu filho fosse gay, você pegaria o seu filho, além de dar umas surras, né, devido ao preconceito, botaria o seu filho de joelho num vaso sanitário e pegava aqueles vidros da nossa época de pimenta malagueta, enfiaria dentro do ânus do seu filho? Ele olhou para mim e olhou para ela. E ela pegou, olhou para mim e falou, Marcos,
eu tenho nojo de você. Eu olhei pra cara dela e falei assim, Lili, eu tenho pena de você. Infelizmente, você é minha irmã. E eu fui, cheguei, abracei minha mãe chorando, né? E até o filho dela tentou conversar comigo, mas eu não gosto de envolver crianças, problemas de adulto. Abracei a, abracei minha mãe, conversei com a minha mãe desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. E pronto. Tá. E foi aquele bafafá todo. Aí o policial nem pegou meus dados, só pegou meu nome e tal, não ficou por isso mesmo. Ficou pra ela por causa da atitude que ela tomou, mesmo porque eu não sou bandido, eu não sou ladrão. O único problema ali é a falta de aceitação em questão das minhas escolhas. Tá. Outro dia eu sonhei, né, que eu estava numa montanha muito linda, sabe? Uma montanha muito verdejante, era de noite. E eu estava muito triste. Eu sentei no morro, né? E do outro lado havia um lago, né? E eu começava a pegar pedra e tacar. Pegava pedra e tacava. Aí fazia aqueles negocinhos que a pedra batia na água e ficava tum, 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 tum. Aí tacava. Logo depois veio uma serpente que ela me enroscou sobre o meu corpo e me engoliu. Nisso que ela me engoliu, ela jogou os ossos para fora. Eu via como se fosse um espírito, tá? Porque eu estava ali, mas eu sabia que eu estava vivenciando aquilo. Aí eu via como espírito, só que daqui a pouco eu não estava no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido e continuando, né? Pensando em questão da minha tristeza. E nisso, era noite, aquela lua cheia, linda, né? Veio dois anjos, com muito lindo, dois anjos com asas reluzentes, compridas. Um era da minha cor branco e o outro era da pele escura. Os dois botavam a mão no meu ombro e falavam assim: está na hora. Aí eu pegava e falava assim: pô, mas está na hora? Está na hora de quê? Eu não posso voar como você. Aí ele pegou e falou assim: olha para trás. Aí eu olhei para trás, havia duas asas como a deles. Eu fiquei feliz de ver aquilo, né? E comecei, ele me levou para o alto do céu. Quando cheguei no céu, eu comecei a pairar sobre as nuvens, sabe? Dançar entre as nuvens. Aquele gesto que eu faço com as mãos, né? Que eu faço assim e tal. Eu via fazendo isso no céu, né? E feliz, né? De estar naquele momento com aquelas asas e voando. Logo depois bati uma tristeza. E eu cheguei para os dois anjos e falei, antes de eu ir para o céu, eu posso ver meus amigos e meus familiares? Ele, pode. Nisso ele chegou, eu desci, estava no campo, estavam meus amigos jogando futebol, jogando bola, e eu tentando falar com eles e não conseguia. Logo depois, né, não estava mais naquele campo, eu estava no terreno onde minha avó morava, na Barra da Estiva, né, na Taquara, na estrada do Rio Grande, onde eu morei logo depois que a gente se mudou da estrada dos Teixeira. Desculpa. Logo depois que a gente se mudou da estrada dos Teixeira, e estava sobre o caminho que ia para minha casa, e logo na frente eu avistei a minha mãe, que eu chamo de minha avó de mãe, que é a dona Estefânia, lavando roupa. A Godóia estava fazendo unha, sentado próximo à mesa, uma poltrona, e a Lili estava vindo na minha direção. Nisso que a Lili vinha, eu passava por dentro do corpo dela e via todos os órgãos, atrás dela todo, coração batendo, fígado, via tudo. Aí me dava aquele embalo, tipo Ghost do outro lado da vida. Aí eu dava aquele embalo, né, que eu via ela, não me sentia. Continuei andando. Quando eu cheguei próximo ao tanque, né, a minha mãe, que no caso é a dona Stefânia, que eu chamo de mãe, ela pegou e falou assim: o Marco está aqui. Aí a Godoy falou: não, mãe, que isso? O Marco está aqui. Eu estou sentindo ele. E eu pegava e abraçava ela. Godoya também sentia, né? E hoje, né? Aí depois eu subia, né? Subia para o céu. Nisso que eu subia para o céu, né? Que eu terminava de falar com todos, havia-se uma casa com muita festa, bolas, como se estivesse preparando a minha chegada. Era muita festa, sabe? Eram as pessoas se divertindo, bebendo, dançando, gritando. Aquela gozarra na festa. E eu sentado numa mureta de bambu, de madeira, sentei e fiquei assim, né? E chorando. Chorando, 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 chorando. E, e tipo, eu as pessoas, eu sentia ao mesmo tempo de entrar e participar daquela festa, mas eu não me sentia bem, porque ali estavam todas as pessoas que eu conhecia. E eu não me sentia mais parte daquele lugar, não me sentia parte daquele pessoal.
Então eu não entrava e começava a chorar. E os dois anjos se aproximavam novamente de mim e falava: está na hora, Deus te chama. Eu, tudo bem, fui. Passei por uma porta que logo que eu fui ver, deu aquele tipo aquele raio de luz, né? Eu passei, estava num campo muito grande, verdejante, e ele não tinha fim em volta dele, era todo campo verde. E no meio desse campo havia uma pedra, né? E eu sentava sobre essa pedra e começava a chorar. Logo na minha frente eu vi um homem muito comprido. A sua face reluzia luzes, né? Transmitia luz, muita luz. Eu não conseguia olhar para ele de tão forte que era a luz. E ele estava em cima de uma nuvem, como diz na Bíblia, com uma sandália, né? E vindo na minha direção, em cima daquela nuvem. Ele não pisava no chão. E nisso que ele chegava, ele botava a mão no meu ombro, né? E ali começava a conversar comigo. E naquele momento eu acordava. Então, assim, hoje eu nunca participei de um evento, participei de alguma festa familiar, nunca fui convidado para casamento, aniversário infantil, eu nunca fui bem visto na família. Uma por ter a opção diferente e outra por causa desse segredo em questão do que fizeram. Aí eu fico pensando, poxa, se tem preconceito comigo porque eu sou gay e tenho minhas escolhas, e por que ela é amiga de todos aqueles que fizeram mal a mim, né? Você vê, para poder fechar o pacto de silêncio desse livro, foi feito um pacto de silêncio. Esse pacto de silêncio ele foi atuado dentro de um centro de Umbanda, que havia muito tempo nos Teixeira, que ajudavam pessoas com cesta básica. Era muito bem sucedido, fora a sopa de cebola que eu gostava muito. E essas pessoas, esses integrantes, porque depois eu vou falar da Godoy e da Glória, depois desses integrantes, quando finalizou o livro, acredito eu que seja isso, porque nessa época eu tinha 5 para 6 anos, é, esse livro, aí ele eu estava no quintal da Vila da Dona Estela, que era uma senhora que era dona da casa que a gente alugava, e estava a Dona Estela e seu Luiz, que é o pai a maioria desses autores que fizeram essa covardia comigo quando criança. E eu estava brincando, o Alexandre Fialho, que é um dos moradores dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, na Vila da Dona Estela, me chamou Paco, que Paco é meu apelido lá nos Teixeira. Paco? Aí, oi, Alexandre. Só que eu e Alexandre, naquela época, já mantínhamos um caso, né? A gente mantinha várias relações nas matas, escondida. Eu era apaixonado por ele naquela época, o Alexandre Fialho. E eu tinha uma grande amizade com ele, não só um carinho, uma amizade, mas o respeito em questão da pessoa dele e das histórias que nós tivemos naquela época. E eu me lembro que nesse dia eu estava brincando, né, Seu Luiz, no terreno do Seu Luiz, e nisso o Alexandre Fialho, que é o irmão do Aldinho, filho da tia Neuza, que o pai dele, que é o tio Edmundo, que ele, o próprio pai já confirmou para mim que ele conhecia, lembrou do seu Caetano, que era o cara do bar, ele confirmou algumas coisas. Aí quando o Alexandre Fialho chegou, né, próximo, eu falei: fala, Alexandre, tudo bem? Aí ele pegou, olhou para minha cara, todo sem graça. Eu falei: rapaz, eu lembrei do livro, o livro Pé de Laranja Lima é meu. Eu lembrei do quando você me jogou dentro do quarto escuro e abusou de mim quando eu era criança. Nada ele falou, abaixou a cabeça e continuou seguindo em frente meio sem jeito. Ele sabe o erro que ele cometeu. E pegou e me jogou para dentro do quarto. Nesse quarto, quando eu entrei, estava escuro, né? E havia um homem de chapéu preto e vermelho, com um capô vermelho e preto e uma vela no meio da perna, um chocalho que balançava, e muitos homens ali nus, estavam pelados. E eu era criança, eles me botaram em cima de um poltrão, uma poltrona de um lugar, tiraram a minha roupa e começaram a abusar do meu corpo, começaram a me aliciar, começaram a fazer coisas em mim e no final ejacularam em cima de mim. E logo que terminou o ritual, eles ficavam gritando "Hu! Hu! Hu!" toda vez que fazia um ritual. E eu, logo depois que acabou toda aquela cena, eu abri a porta bem devagarzinho, olhei para ver se tinha algum amigo meus, né?
Eu vi que não via ninguém, corri para um banheiro que havia do lado já tinha uma toalha, que parecia que já estava me esperando, joguei uma água no corpo, tirei aquela sujeira todinha de cima de mim, daqueles homens que ejacularam em cima de mim, e corri para a casa da Dona Estela. A casa da Dona Estela era um casarão enorme, né, com vários quartos, aquelas casas antigas. E eu corri para o quarto do seu Luiz. O seu Luiz estava deitado na cama. Ele se levantou, me vendo desesperado daquele jeito, puxou uma cadeira e sentou e me botou sobre a perna dele e falou e começou a me fazer pergunta: Paco, o que está acontecendo? Por que tu está assim, nervoso e chorando? Paco, o que está acontecendo? E eu sei que eu não respondi. Não respondi devido às surras que eu já levava e também pela a gente levar fama de mentiroso. Muitos falavam assim: é mentiroso, hein? Cuidado que é mentiroso. Mas por quê? Nós vimos os erros dos adultos e tínhamos manias de falar porque nós não mentíamos. A gente muitas das vezes mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje nós falamos a verdade e não prestamos. E eu não comentei, guardei, abracei o tio Luiz. Nisso ele chamou a Dona Estela, que os dois já estão mortos, tá? Não vivem mais. Chamou a Dona Estela. A Dona Estela foi na cozinha, pegou um copo d'água com açúcar e me deu para me tomar. Eu sentei na beirada da cama, meio soluçando, chorando. E ali foi para bater o esquecimento. Deixei aquilo para lá, mas comentava sobre esse assunto com a Sheila, com a Leila, que são os netos da Dona Estela. Só que acredito que naquela época eles nem deveriam saber muito dessa história. E hoje, vendo vocês que leram o livro, que acompanharam essa minha história, você vê a história de José. José foi vendido pelos irmãos e foi entregue para a casa de Faraó. Então esse pacto ele foi feito no centro de Umbanda, tá? Logo depois, eu tive um outro sonho, né? Outro sonho. Eu sonhava que eu estava deitado na cama e a minha alma saía do meu corpo. E eu via o meu corpo deitado sobre a cama e eu pairava sobre o meu corpo saindo. E atravessava a telha do quarto que eu dormia, ela se abria e via aquele céu com aquela constelação de estrela linda. E quando eu fui me ver, eu já não estava em cima de um muro fino, né? E na frente desse muro havia 3 portas escuras, muito compridas. E eu entrava na porta do meio que dava em direção a esse muro. E eu entrei, né? Nisso que eu entrei era tipo uma caverna muito escura e úmida. E eu ia entrando, havia muitos pedregulhos, né? Eu passava pelas pedras e havia um buraco. E havia um buraco de um lado e um buraco do outro. Esse buraco que estava, havia uma pedra. Eu não sei, não lembro se era o caixão ou se meu pai estava sentado em cima da pedra, que é o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro. Eu consegui vê-lo por causa da claridade do outro buraco, que havia fogo, muito fogo, e muitos cachorros latindo, barulho de corrente e muitos gemidos de pessoas. E eu não dava muita importância para aquele buraco e só olhava para o meu pai. Isso no caso, o Benedito Ribeiro. Benedito Ribeiro, ele na novela é considerado como seu Paulo. Foi ele que me criou, foi ele que me educou, né? Mostra esse filme novo agora, mostrando meu pai, o seu Paulo, roubando meu dinheiro para comprar cachaça, ao lado do Totoca. Mentira. Meu pai nunca fez isso, meu pai tem uma integridade maravilhosa, é respeitado pelo seu nome. Foi ex-trabalhador de Furnas, em Pau da Fome, Jacarepaguá, na Taquara, onde hoje meu irmão Totoca, que é o Alexandre de Oliveira Matos, que mora na Boiúna, no lote 1000, hoje trabalha. E eu vi o meu pai sentado, né? Ele estava com o rosto um pouco deformado, sabe? Como se estivesse saindo, aqui havia um buraco, aqui no rosto normal, via aquele rosto meio deformado. E ele estava de costa, ele não me olhava, ele usava um óculos. E eu estava de costa, e eu olhei para o meu pai e falei: pai, ô pai, o senhor me ouve, pai? Ele não me ouvia, eu começava a sair lágrimas dos meus olhos. E eu aproximava dele, logo eu olhava para o rosto dele. Ele olhava para mim, não me respondia, e eu olhava para ele e se comunicava no olhar. Logo depois ele me abraçou muito forte, e não vi mais ele ali, a alma dele subia. É como se ele estivesse se libertando, porque do lado dos braços dele havia 2 correntes que prendiam ele nesse buraco.
E ao mesmo tempo que ele levantava e fazia aquele abraço, que eu via aquele barulho da corrente, a alma dele subia. Nisso que a alma dele subia, os cachorros começavam a ficar alvoriçados, que havia dentro desse buraco onde havia muito fogo. E muitos gritos, e parecia que estavam se aproximando. Eu começava a correr, né? E nisso que eu corria, eu avistava uma pedra na minha mão. Eu segurava aquela pedra, né? E corria. E eu nisso eu começava a correr pelo muro, esse muro que para poder voltar a trajetória que eu fiz. E logo nisso abriu-se um clarão onde eu vi o meu corpo deitado sobre a cama e eu em cima do muro tentando fazer força para poder entrar. Nisso eu pulava no barranco do muro, pulava para um barranco, a pedra caía. Eu querendo voltar para o meu corpo e querendo pegar a pedra, segurar a pedra. Eu só consegui voltar para o meu corpo depois que eu larguei a pedra. Quando eu larguei a pedra, o meu corpo voltou e na mesma hora eu dei aquele respiro e acordei. Aquele suspiro e acordei. O que eu vejo nesse sonho? Eu vejo nesse sonho o pai que eu tive, a pessoa que eu amei a minha vida toda, que me educou, que cuidou de mim até um certo tempo, logo depois dessa separação, que veio os maus tratos em questão das minhas irmãs, né? Quem batia muito era a Jandira, porque Jandira, no livro, ela passa como irmã. Mas, na verdade, segundo os documentos que eu levo o nome dela, ela é minha mãe. Então, eu fico... ali meu pai estava se libertando, sabe? E eu para me poder sair daquele lugar, eu tive que largar a pedra. E a pedra é esse daqui. Quando eu encontrei essa pedra, né, que é esse livro, eu comecei a ler. E aqui pegar todas as informações que eu vi, que eu vivenciei, desses tempos antigos, até os dois irmãos Bugrezinho, né, que eu falava, que eram os dois índiozinhos, né, que eram moreninhos, de cabelo bem liso, que segundo ela falava que na segunda Jandiera era Rafael e Rafaela o nome deles. E eles faleceram também, como no livro mostra. E Godóia, né, eu chamava de Godóia porque o nome da minha irmã, que é Florinda Godóia, se você botar lá no Facebook Florinda Godóia, você vai ver a autora, né? E depois que meu pai faleceu, eu fui no túmulo dele. O enterro dele foi no Tanque, em Jacarepaguá, no bairro do Tanque, no cemitério que há lá. E o velório foi feito no Tanque também, numa igreja católica, acho que é São Pedro, não lembro agora. E eu vendo meu pai deitado ali, me senti muito triste vendo ele daquele jeito, morto, mas sabendo que ele iria descansar e que um dia eu também faria a mesma viagem. Eu sempre tive essa consciência. E a Glória, deveria ser a minha irmã predileta. Eu tenho tantas boas lembranças dessa época ao lado dela. E logo depois veio a Godóia. Essa Godóia não é a mesma irmã que eu tive quando era criança. Apesar que meu pai falava, né, na novela, que quando ela fosse casar, ela iria mudar em questão do filho que ela ia ter. Eu morei um bom tempo com a Godóia, quando ela ficou grávida, que ela tinha medo de morar num apartamento que dava de frente a esse cemitério, que meu pai foi enterrado. Fui morar ali perto com ela, no nono andar, na época no Pichincha. Logo depois ela teve o filho dela. Começou a ter a rejeição em questão à minha pessoa por não ser filho dela, tanto do marido, que logo depois dela, né? Porque ela tinha que ser obediente, ela tinha o filho dela para cuidar. Ela não tinha mais compromisso comigo, eu já estava indo para adolescência. Então assim, esse é um dos sonhos que eu tive com meu pai. Então, eu nunca soube da origem do meu pai. Agora você imagina a minha cabeça, como é que fica, né? Eu e José Mauro de Vasconcelos, eu não posso dizer que é o José Mauro de Vasconcelos ou se é o Milton, que eu mantinha relação, porque os dois eram bem parecidos. Eu lembro que minha mãe falava que o meu pai tinha um cabelo todo cacheado. O cabelo dele era todo cacheado. E eu lembro desse homem com cabelo cacheado fazendo essas ações sexuais comigo dentro do quarto escuro, onde nós se encontrávamos escondidos. Em questão do quarto escuro, onde os autores fizeram o pacto, né, que se chama satanismo, fizeram o pacto do silêncio para manter o silêncio, usando de covardia como eu quando era criança, eu não consenti para que eles fizessem aquilo ali eu fui pego de surpresa. Já essa pessoa que eu me envolvia, eu gostava dele. Eu gostava, tanto que quando, até na própria música da antiga disco da Tupi,
fala sobre os nossos encontros na montanha, né? Se duvidar nessa árvore que nós se encontrava, que ainda existe, deve ter algum símbolo meu e dele lá, né? Que a gente tinha essa mania de escrever nas árvores. E então a gente marcava os nossos encontros ali. Quando você vê no filme, né, ou na novela, o Pé de Laranja Lima falando: encosta o seu ouvido no meu tronco, né? Encosta o seu ouvido no meu tronco, né? Para você ouvir meu coração, era o peito de José Mauro de Vasconcelos que eu encostava. Eu acredito que não seja do Milton, não, porque o Milton é que eu considerava como pai. E logo depois ele falou assim, aí eu falava do cavalinho que o tio Edmundo ia me dar, que era o raio de luar, né? Aí ele pegou e falou assim: eu tenho um cavalinho muito bom que você vai gostar. Você quer conhecer? Eu quero. Ele me pegava, né? E me botava sobre o colo dele. E ali fazia aquelas ações. E dali eu criei uma amizade com ele, porque como eu sofria muito maus tratos dentro de casa e era a única pessoa que me ouvia, tanto ele quanto a Godoya, eu contava. Eu contava todos os meus segredos para ele. E ali a gente marcava os encontros, as escondidas. E quando você vê no livro, depois eu vou falar um pouco mais dos sonhos, quando você vê no livro o acidente do carro, né, o acidente do carro, quando teve o acidente, né, que teve aquela batida, eu não tive no cemitério, eu não pude, eu ficava por fora de tudo que acontecia. Então, esse acidente, que eu falo que era com Portuga, era o Milton Cândido da Silva. Ele era o meu amigo. Eu lembro de tantas coisas ao lado dele. No tempo que a gente morava em Nova Iguaçu, que ele trabalhava, né, como fotógrafo na Taquara, né, que é o Largo da Taquara, que era o antigo Lambi Lambi, né, a gente ia lá para Cascadura, né, para poder pegar o 541, às vezes, porque ele não ia de carro, para poder ir de ônibus, ou muitas das vezes de trem, que é por isso que eu falava o Campeão. Campeão era um trem que havia em Nova Iguaçu, né, onde eu morei com a Georgette, e todo dia eu ouvia aquele assoar do apito do trem, e eu falava que o campeão estava chegando, então eu apelidava o nome dele de Campeão. Eu tinha mania de ir nesses lugares. Então tudo isso que você vê no livro, no filme que eu vivenciei, fora o que eu ainda tenho para relatar no segundo livro, isso tudo aconteceu, né? Eu fui vendido. Esse livro diz que foi publicado há 50 anos atrás, já para poder não receber a autoria do livro. Tanto no filme quanto na novela, mostra as cicatrizes e as marcas, em questão do que eu vivenciei nesse tempo, como a parte que a Jandira pega a minha cabeça e taca na parede, né? Eu tenho a cicatriz até hoje. E tem a outra também que eu levo um acidente com Portuga, né? Que eu tenho a escoliação na perna até hoje. Então isso você vê que existe muita falcatrua, tudo por causa de dinheiro, tudo por causa de ambição. Quer dizer, quem pagou foi um inocente. Aí, hoje a gente fala isso para as pessoas, a gente é dado como maluco, sabe? Olha quantas coisas irregulares. Naquela época se comprava até diploma, sabe? Muitos nem estudavam, comprava diploma, carteira de motorista, ainda tem, existe, mas naquela época a facilidade era bem maior para essas coisas. E o que acontece? Então falsificaram o meu livro, dizendo que o livro ele foi publicado há alguns anos atrás. Até fizeram assinatura nos livros, para que pudesse comprovar isso, já mentindo. Quer dizer, então assim, então só quem pode responder esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, sou eu, o Zezé, sabe? Porque a família continua do mesmo jeito. Olha, se você botar lá Luiz Carlos de Oliveira Costa, que ele leva Costa no nome, você vai ver que é o mesmo, semelhante ao nome do Luizinho, né, que eu cuidava e tomava conta. Aí você encontra a Godoya, que é tanto falado na novela. Aí se você bota Florinda, Florinda Godoya, você vai ver o Face. A Lili, o nome dela no Face é Hilda Matos. Hilda Matos. Essa é a Lili. Eu estou dando o nome dos meus parentes, pessoas que eu convivi. A dona Estefânia ainda está viva, já com uma idade bem avançada, não escuta direito, quase não fala direito, porque já está bem de idade. Continua analfabeta e amorosa como sempre foi, que eu tenho ela como se fosse minha mãe, e de vez em quando eu ligo para ela para saber como que ela tá. Não dá ela não me escuta muito bem, mas eu ainda consigo falar um pouquinho com ela.
ela sempre me pede para poder estar indo lá visitar ela, mas eu estou evitando um pouco de ir para Jacarepaguá, apesar que eu tenho que ir lá, eu estou para ir lá para resolver alguns assuntos, né? Mas tudo isso para resolver em questão disso, que eu não quero comentar aqui, mas eu vou lá para ver ela, né? Porque senão ela parte, eu não vou ver, pelo menos conseguir ver ela, porque a vida é assim, né? A gente hoje está vivo e amanhã a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais no mundo de hoje. E sabe, gente, eu fico tentando entender a capacidade do ser humano de ver maldade em tudo que se fala. Você vê aí o caso da nossa amiga Flor de Lis, coitada. Está sendo uma mulher que entra na favela, tira vidas da morte, né, que muitas que ela já salvou vidas, abre a porta da sua casa para receber pessoas que ela nem conhece e ainda tem como filhos, faz vídeos apresentando seus trabalhos, tem um trabalho lindo aqui em São Gonçalo, fora os outros trabalhos que ela faz pelo mundo inteiro. E, e é bem sucedida financeiramente devido ao seu trabalho. E nisso cria-se inveja, cria-se olho grande, aonde uma mulher que é de Deus está sendo condenada por um crime que não cometeu. Eu falo isso que para entender a história dela tem que viver. E eu hoje sou julgado por esse erro do passado. As pessoas, quando eu falo, apesar que quando eu ando pelas ruas, que as pessoas me veem que eu falo, eu sou o Zezé, lembra do pé de laranja lima? Lembro. Lembra do Zezé que apanhava pra caramba? Lembro, sou eu. Eu não preciso nem falar duas vezes. É só a pessoa já bate o olho, já me vê como o autor. Mas no caso dela, coitada, o que tem de gente falando mal dela, o que tem de gente condenando ela, não está no gibi. Imagina o que essa mulher está sofrendo em casa, sendo acusada por um crime que não cometeu. Eu vou te dar um exemplo de Cristo. O povo que ele ajudou, o povo teve a chance de libertar um justo, mas preferiram um ladrão, né? Não foi Pilatos que crucificou Cristo, e sim o povo, que preferiu um ladrão do que um justo. Barrabás, né, era ladrão e Jesus só fazia feitos maravilhosos. Aí o que Pilatos fez? Eu lavo a mão contra o sangue desse inocente, porque ele sabia que ele era inocente. Mas os fariseus e os estudiosos, devido à inveja, questão da história e da vida que Jesus levava, mesmo na simplicidade, causou toda essa perseguição para que pudesse matar. Vou te dar um exemplo aqui do rei Assuero, né? Esté casou com Assuero, era judeia, seu tio Mardoqueu, né, que cuidava dela como se fosse uma filha, e Mardoqueu teve a possibilidade e a chance de saber tudo o que acontecia dentro do reinado e transmitia para sua sobrinha, para poder ser transmitido para o rei, porque ele não podia chegar diretamente no rei, ele tinha que ter, para chegar até o rei, tinha que ter autorização. E Amon, né, que era um dos sucessores do rei, que o rei tinha dado para ele o poder dele governar, o que ele fez? Usou disso para poder matar Mardoqueu devido à inveja que ele sentia em questão porque era o único que não se prostrava diante dele. E Esther criou-se uma festa onde chamou seu tio juntamente com Mardoqueu e falou do que do que Amon estava querendo fazer com o povo judeu. Ele estava querendo matar por inveja e criou uma forca para matar Mardoqueu também. Quando o rei soube disso, porque se aquela lei fosse cumprida, até Esther teria que ser morta, porque ela era a Judéia. E o rei, sabendo disso tudo, mandou matar Amon na própria forca que ele preparou para Mardoqueu, né? E Esther orou a Deus pedindo orientação para que pudesse reverter aquela situação que foi criada, porque a lei não poderia ser mudada. Então Esther criou uma nova lei aonde o povo teria que se defender nessa guerra. E foi assim que foi feito. Então, hoje, nós vemos essas coisas acontecendo no mundo de hoje e nós ficamos perdidos, quer dizer, as pessoas ficam perdidas. Hoje, uma vez, eu tinha 16 para 17 anos, até menos, se duvidar, não sabia nem andar de ônibus. Eu só conhecia o centro da cidade porque a Godóia ia muito para a região dos lagos, né, Maricá, Cabo Frio, e muitas das vezes eu ia na alfândega comprar tecidos para ela poder fazer as costuras dela, que ela costurava muito para a Dona Ângela, que é a Dona Helena, na novela. E então eu conheci o centro da cidade de passagem. Como naquela nossa época nós tínhamos gratuidade dentro do ônibus só uniformizado, naquele dia eu não fui para a escola. Eu peguei o ônibus, né?
e soltei no centro da cidade e fui em direção à ponte de Rio-Niterói. Quando eu subi na ponte de Rio-Niterói, eu, eu, eu fui para me matar. Eu estava numa depressão porque eu tinha sido acusado de um roubo na escola. E na verdade não foi isso. Por quê? É, não, isso aí era. Foi roubo? Foi. Porque eu levei a culpa de um outro garoto que tinha cometido. E como a minha fama já não era muito boa, então caiu tudo sobre mim. Eu sempre era um mentiroso. E eu subi na ponte de Niterói, né, estava nublado como o tempo de hoje, né, hoje é dia 5/7/2019, estava nublado com aquele vento frio, né, devia até ser esse mês, né, porque é o tempo que mais esfria, aquela chuva bem fina. Quando eu cheguei numa certa altura da ponte de Niterói, fui tentar me jogar. Na mesma hora que eu olhei para baixo e olhei para o céu e conversei com Deus, eu vi um vento soprando sobre o meu rosto. Eu olhei aquilo e aí eu ouvi uma voz dizendo: não está na hora. Eu comecei a discutir com Deus, chorar, né, debater com Ele, e na mesma hora veio uma outra voz, que é a mesma voz dizendo: olhe para sua frente. Eu olhei para frente e avistei Niterói. Eu não conhecia Niterói, eu conhecia Niterói de passagem. Para mim, Niterói era lugar de comércio. Hoje, vivenciando aqui, eu conheço bem Niterói. E avistei Niterói. Nisso, ele pegou e falou, a voz olhou para mim novamente, a voz, e falou: eu tenho muita coisa para fazer contigo neste lugar. E nisso eu fiz o sinal para um caminhão que passava, atravessei a ponte de Niterói, fiquei hoje eu conheço como terminal, ali tinha um banco, próximo a uma banca que tem em frente ao terminal, tinha um banco de concreto, sentei ali. E nisso eu estava batendo a fome, o cansaço, eu peguei o ônibus e voltei para casa. Consegui voltar, mesmo não sabendo andar. Fui perguntando e fui chegando. Meu pai sempre falava, o Benedito Ribeiro: quem tem boca vai a Roma, não é verdade? E hoje eu vim morar. Aí fui para casa, cheguei, tava minhas irmãs, como se nada tivesse acontecido, e lá fiquei. Olha onde hoje eu moro. Vim morar em Niterói, né? Hoje fui morar em Charitas, num morro chamado Preventório. Depois hoje moro em São Gonçalo. Estou aqui há 7 anos, vai fazer 8 anos que eu estou nesse lugar. E desenvolvo esse projeto, esses trabalhos que eu faço para as crianças, que é o que me dá forças para poder me manter nessa cidade, porque essa cidade está parada, né? As pessoas não têm progressão devido ao poder executivo que atua nessa cidade, impossibilitando muitas coisas em questão para o cidadão, fora as coisas que ocorrem aqui nessa cidade, comida fora da validade, lei toda errada, sabe? E a gente que vem da década de 70, da década de 80, a gente vê isso hoje, né? A gente se assusta. Por quê? Porque não era assim a nossa educação. Não é porque o mundo mudou que a nossa educação vai mudar. Tudo bem, hoje eu vim morar aqui, faço 5 personagens, que é a Luluzinha, o Bolinha, o Alvinho, a Glorinha e a Aninha, aonde eu trago para as crianças o entretenimento, a diversão, a criatividade, resgatando o respeito de nossos pais. Mas, depois que eu soube da origem da minha história, que estava sendo publicada e que minha família mentiu esse tempo todo para mim e eu passei como errado, hoje usa de mais língua, jogando meus filhos contra mim. Por quê? Porque eles acham que eu sou gay. Porque eles acham que eu sou gay e vou abusar dos meus filhos. É o que passa na cabeça deles, sabe? Eu cuidei de filhos de amigas minhas que hoje são adultos. Eu vi crianças crescer, que a gente já está indo para a 4ª geração, né? Então, assim, que são filhos de amigas minhas que estudaram comigo, já são pais também. E vocês podem chegar para ele: eu nunca faltei com desrespeito com nenhum deles. Já sempre dormi na casa das minhas amigas, porque eu nunca tive parente nem família. Os meus amigos sempre foi minha família. Então as pessoas não têm isso para falar de mim. Graças a Deus eu sempre tratei as pessoas com respeito. E tá, nisso eu hoje vivendo aqui nessa cidade, né, depois que eu descobri isso, a minha vida parou, sabe? Me bateu uma depressão. Se eu já tinha, devido ao afastamento da família, dos meus filhos, agora ficou mais saber de toda essa história. Aí eu pergunto: se eu não recebi naquela época a autoria do livro por ter uma opção diferente, por que os autores recebem? Foram eles que abusavam de mim. Começou pelo meu irmão, o Totoca. O nome dele, em Jacarepaguá, na Taquara, na Estrada dos Teixeira e na Boiúna, e nas Furnas, que ele trabalha nas Furnas, no Pau da Fome, é Alexandre de Oliveira Matos.
Vou repetir. Alexandre de Oliveira Matos. Alexandre de Oliveira Matos. Ele é conhecido como Cabeça. Cabeça, o pessoal chama ele de Cabeça. Ele trabalha em Furnas, né, nas fiações, nas redes, nas torres, né, tem uma boa profissão e foi com ele que começou os abusos. Começou dentro do banheiro, naquela bacia de alumínio, né, onde ele começava a me tocar. E às vezes no sofá, quando assistimos filmes, né, deitado, ele abusava de mim, fora as outras cenas que eu vivenciei do lado dele. E assim foi começando. Aí foi com o Alexandre Fialho, depois foi com um montão de gente. Então, assim, praticamente o Teixeira todo, né? Desculpa falar assim. E, e os abusos começaram. Não era meus amigos, colegas de infância. Então, assim, não é porque eu sou gay que eu vou sair abusando com o que é dos outros. Eu tenho 2 filhos. Eu fiquei 12 anos casado, sem gostar de mulher, para poder educar e ensinar meus filhos da forma que meu pai me ensinou, porque meu pai falava dentro dos olhos. Vai a gente abaixar a cabeça se o cinto não comia, né? Tá lá, meu filho tá com... Sempre que eu olhava para ele, eu já via que ele ia ter o gênio da mãe dele. Vai fazer 18 anos, já tem anos que eu não vejo. Eu já não consigo ver ele mais como filho, me desculpe falar assim, tá? Acho que a mágoa foi tão grande, sabe? A rejeição que eu tive nas dores que eu vivenciei por estar afastado deles. E eles não sentiram isso. Um dia eles vão ser pai. Meu pai sempre falava isso, né? Um dia eles vão ser pai e vão entender o que eu tô falando. Eu não desejo para ele o mal que eu vivi. Eu quero para ele o melhor, porque a gente nunca deseja mal pro nosso filho. Mas hoje, sabe, Deus me perdoa, é meu filho. Mas eu não consigo ter aquele sentimento, sabe, de pai para filho, de filho para pai mais. Acho que quando eu olho para ele, eu ainda vejo aquela criança. Eu tenho vídeo deles aqui, né, que eu vejo eles dançando, brincando, festa de aniversário que eu fazia, eu ainda vejo aquelas crianças. Fotos, né, eu tenho muitas fotos dele que de vez em quando eu posto. Apesar que eu até tirei nesse Face novo, não tem mais fotos de amigo, nem de parentes, família, não tem nada, só tem de amigos íntimos. Eu tirei de todos os familiares. Agora, a minha filha Ludmilla, ela sempre foi agarrada comigo, desde criança. Eu sinto que ela sofre por estar afastada de mim, eu vejo os olhos dela como está fundo, né, meio escuro. Eu sinto que ela tem depressão e a tristeza que eu sinto, eu sei que ela sente também. E uma vez eu encontrei com o Cristiano Ferrari, um grande abraço aí pra você, meu amigo, que Deus abençoe, ó, tô guardando aquela entrevista sua, hein? E, tá bom? Boa tarde aí pra você e um bom final de semana aí que tá chegando, tá? Então, assim, a minha filha, quando eu consegui o contato com a tia dela, que é a Fernanda, eu entrei em contato com a Fernanda, falei, poxa, Fernanda, já tem anos que eu não vejo meus filhos, eu não quero ir lá porque eu não quero confusão, não quero briga, tô todo errado, também tenho meus erros, tô errado também, mas amor não se compra com dinheiro, se compra com dignidade, sabe? Com honestidade, trabalho. E ela falou, Marquinho, ela me chama de Marquinho, né? Marquinho, vou ver se eu consigo entrar em contato com a Ludmilla e com o Matheus para ver se marca para você vir aqui em casa para você ver eles. Falei, poxa, Fernanda, eu vou agradecer. No primeiro dia que eu marquei, eu achei que eles não iam. E eu, com medo de me machucar ou de sofrer, eu não fui. E nesse dia minha filha foi. Quando a Fernanda me ligou, eu falei, Marquinhos, poxa, a Ludmilla veio toda feliz para te ver e você não estava aqui. Aí eu falei assim, Fernanda, marca com ela no outro final de semana. Eu achei que ela não ia. E eu fiquei com medo de me machucar novamente, então eu não fui. Mas você pode marcar no outro final de semana? Não, marco sim. Aí marcou, né? Eu cheguei lá, sentei, tomei um cafezinho com ela, estava no quarto dela, veio minha filha. Quando eu vi ela a última vez, ela estava bem menor, né? Bem novinha. E eu fiquei muito tempo sem ver ela. Eu só fui ver depois de uma foto que foi postada, aí eu consegui achar no Face dela. Quando eu cheguei lá, que eu vi ela entrando com aquele rostinho, sabe, grande, enorme, tá maior do que eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a me entristecer. Aí eu falei, oi filha, tudo bem? Ela, tudo, papai. E você, como é que tá? E nós começamos a conversar, ela chorando de um lado, né? E eu chorando do outro. Aí eu perguntei, cadê teu irmão? Papai, ele não quis vir não. Eu falei, tudo bem, Ludmilla, não tem problema não. Eu entendo, seu irmão, tá? Mas o importante é que você veio, né? Isso que importa, que você veio, que você tá aqui do lado. Eu tava doido pra ver você. Eu comecei a abraçar, a beijar ela, encher ela de carinho, tinha levado até um tablet pra ela, né? Pra poder a gente manter o contato. E
não adiantou, sabe? A gente se encontrou, mas agora ela está sendo impossibilitada de me ver. Ela tem 14 anos, é maior do que eu, mas ainda brinca de boneca, respeita a mãe, porque foi a mãe que criou, a mãe que cuidou, né, por causa da separação. E hoje eu não consigo entrar em contato com ela, sabe? A gente perdeu totalmente o contato, a gente se fala, ela tá no meu zap, ela não me responde porque a mãe não permite, e o irmão fica em cima dela também. E é muito triste, sabe? Você passar o dia dos pais sem um abraço do seu filho ou da sua filha. Passar o aniversário, eu já estou completando, esse ano eu completei 41 anos de idade. Se duvidar, até meus documentos foi mudado. É porque eu nem levo o nome dessa pessoa que eu sou registrado no meu documento, que é o Milton Cândido da Silva. Eu levo outro nome sem ser o nome dele. Então a Jandira falava que tinha pego meus documentos para poder registrar sem ele saber, né? E até achei estranho, porque como a gente era amigo, por que ele iria fazer isso? Tá estranho, né? Então, na verdade, aí nisso a gente não tá se vendo, tá, eu tô sofrendo por esse alienação parental. Quantas vezes, sabe, eu pensei em tirar a minha vida, porque a dor que nós sentimos dentro da gente, que depressão, às vezes, quem não sentiu não entende. Agora, quem já teve depressão sabe o que eu estou dizendo. É uma dor tão grande, que se você não tiver Deus, você quer tirar a vida. E eu não tive, sabe, filhos do meu lado. Meus filhos, eu fiz quantos aniversários eu fiz esse ano mesmo, que eu completei 41 anos, fiquei sozinho em casa, sabe, isolado, chorando, triste, né? Esse foi meu aniversário, ao lado do meu companheiro que me ama muito, né? E tá, e ficamos aqui. E triste, né, por não estar do lado dos meus filhos. E essa dor tem me consumido, sabe? Tem me isolado das pessoas. Eu tenho me trancado dentro de casa, eu não tenho conseguido sair. Só me dá sono, sabe? Desânimo, sabe? E é muito ruim, sabe? É um mal que eu nunca desejo pra ninguém, isso que eu tô vivenciando. E eu nunca fui essa má pessoa que tanto me descreve. Eu hoje moro aqui nessa comunidade, qualquer lugar que você vai que eu convivi, você só vai ouvir histórias boas, né? Eu sempre trabalhei com criança, sempre gostei de trabalhar com idosos, né? Dei aula de alfabetização para idosos, ensinei a escrever dentro das igrejas. Eu sempre fiz trabalhos sociais, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E isso me faz sentir bem dentro de mim. E quantas vezes eu pensava em pegar um Danone, um iogurte, pegar o chubim de rato, jogar dentro do Danone e tomar aquilo para me matar, sabe? E eu só não fiz porque eu seria covarde comigo mesmo, sabe? Eu, eu sei que dessa vida a maior recompensa não está aqui na terra, que essa vida é passageira. A minha maior recompensa está com Deus. Se Jesus passou pelo que passou, José, fui vendido pelos irmãos, por quem sou eu para ser melhor do que eles? Então, mesmo fraquinho, sem força, cansado, desanimado, triste, eu continuo caminhando. Dia 17 agora, tem o evento das crianças na Miguel Pinto, nem consegui sair direito para fazer recolhimento, que tem as empresas que me ajudam com brinquedo, pessoas que me ajudam financeiramente. Eu não estou conseguindo fazer, né? Muitas das vezes eu tiro até do meu para poder manter a responsabilidade, os compromissos em questão do que eu faço para as crianças. E cada criança que eu trabalho, quando eu vejo uma menina, é uma filha minha que eu vejo. Quando eu vejo um menino, é um filho meu que eu vejo. Quantas vezes eu já chorei com crianças me abraçando, né? Imaginando meus filhos ali tendo tendo a mesma atitude. E eu tô aqui, né? Firme e forte, cansado, desanimado, fadigado, triste, cabisbaixo, né? Mas sempre com um sorriso no rosto, sempre passando boas energias para as pessoas nas ruas, mas muitos nem sabem como é que tá meu coração por dentro, né? Muitos sentem, quem me conhece sente só no olhar. Né? Então isso tudo me deixou muito triste, que como eu tinha um romance de criança com um homem adulto, né, que era o José Mauro de Vasconcelos, eu fiquei imaginando, né, esse Exumaré que estava vestido de Exumaré dentro do quarto escuro, onde os homens abusavam, fora a pessoa que eu mantinha relação, é meu próprio pai,
Será que é meu pai que eu tive relação? Não sei, eu não sei sobre meu pai. Eu não sei nada da minha família. Eu não sei nada sobre minhas origens, a não ser aquilo que eu descobri sozinho. Como eu te falei, o livro, ele traz a memória de tudo aquilo que foi apagado de mim, né? Eu lembro de coisas que eu vivenciei na estrada do Rio Grande, ainda quando era simples. A estrada Boiúna, como era antiga, né? Quando tinha o Frei Luiz, que ainda estava começando, quer dizer, era bem simplesinhos, né? Carroças. Eu lembro minhas caminhadas com meu pai, coisas que eu achava que eram sonhos, né? Eram lembranças, que é com o José Mauro de Vasconcelos. Então, logo depois que o Milton faleceu, né, que foi em 84, nessa época, segundo os documentos, eu estava com 5 para 6 anos, morreu várias pessoas, um atrás do outro. Morreu o meu cachorro, que eu gostava tanto, que era o Joe, que eu vi descendo todo ensanguentado, como se tivesse levado paulada. Né? Eu chorava nos pés, agarrando os pés da minha mãe, chorando, gritando Joe, Joe, Joe. Mataram o meu cachorro. Logo depois eu vi falar que uma pessoa do sítio tinha falecido, né, que era o sítio do Marquinhos, que é ao lado da Vila da Dona Estela. Então foi partindo. Aí logo depois veio o Milton. Foi quando eu tive o trauma, né, em questão do acidente, em questão da perca da pessoa que eu mais amava, que eu considerava como pai, que é o Milton Cândido da Silva. E logo depois, quando passou essa fase, né, que eu ficava um pouco com a Georgette, um pouco com a Jandira. Eu lembro até uma vez que quando eu cheguei, que o Fusca do meu pai, o vermelho, estava todo amassado, igual sanfona. Eu olhei para o carro, depois rapidamente tiraram o carro, que aquele carro ainda existe ainda, está lá na Estrada dos Teixeira. E é um Fusca vermelho, que de vez em quando o Genê usa para dirigir. E pode ver que ele é bem antigo. E nisso, o, depois que o Milton faleceu, né, que passou aquela fase toda, eu lembro que uma vez eu cheguei em Nova Iguaçu, sentei no poço, né, que havia nessa casa, que é bem parecida com uma casa que tem na novela, né? E sentei no poço e estava de noite, sabe? Estava escurecendo. E havia-se uma estrela bem grande, que é a estrela d'alva, né? Que a gente fala que é a estrela d'alva. E eu chegava para minha mãe e falei: mãe, cadê meu pai? Minha mãe falou para mim: filho, olha para aquela estrela lá. Eu olhei para a estrela, isso é a Jandira, no caso é a Georgette Costa da Silva. Ela olha para aquela estrela, eu olhei para a estrela. Ele falou assim: toda vez que você olhar para aquela estrela, você lembra do seu pai. E hoje, até hoje, quando eu olho para a estrela, eu converso com ela como se eu estivesse conversando com meu pai, né? E nisso, eu me lembro depois que eu fui morar, voltei a morar de novo com as minhas avós, né? Que aí já tinha casado com outro marido dela, que é esse atual que ela tá. Não, é. Não tem muitas vagas, eu respondo por mim, tá? Não pela época o que ela vivenciou, mas sim o que eu vivenciei. E eu lembro que eu tenho uma amiga que faleceu já, que é a tia Hilda, que é a mãe do Marcelo, da Sheila, da Ney, da Leila. Pessoas que eu praticamente fui criado ao lado deles. Hoje eu sou desse jeito que eu puxei muito o jeito deles, né? Eu aprendi muito com eles. E eu lembro que o Marcelo, uma vez eu mostrei a foto da minha mãe, falei: Marcelo, essa aqui é minha mãe. Aí o Marcelo, que é o filho da tia Hilda, que é o Marcelo Fialho, falou: Paco, essa não é tua mãe não. Eu falei: é, Marcela, ela é minha mãe, é porque ela não ficava muito aqui. Eu falei: não, essa aí não é sua mãe, eu conheci sua mãe. Sua mãe é outra, essa aí não é sua mãe. Aí hoje cria essa dúvida, né, de que essa mulher também não possa ser minha mãe, né, porque hoje ela tenta me matar. Ela chamou o miliciano de Curicica, que é meu cunhado, que é o Adriano Simões, para me agredir publicamente, no meio de todo mundo. Eu tenho vídeos que comprovam isso, onde mostra o filho dele, né, me defendendo e desmentindo o pai publicamente de uma acusação que eu não cometi. Depois veio com meu uma vez foi com meu padrasto, né? Eu tinha discutido com ele, não sei o que houve. Questão de documento. Eu fui fazer um telefone para ela, que era uma portabilidade, um telefone novo. Eu estava começando e na época eu ia com o supervisor, que era o Pedro, que é meu amigo até hoje. E ele que ficou com acesso dos documentos dela, com tudo que era dela, porque ela nunca deixou nada que é dela, nem fotos, nada. Não tem fotos com ela, eu nunca tirei foto com essa mulher.
Eu não tenho foto do lado dela. Ela tem foto minhas, quando era criança, em preto e branco. Mas do lado dela não tem nenhuma foto, sabe? Eu não tenho nada dela, eu nunca recebi nada dela. Minhas irmãs, que é a filha dela, que é a Karina, a Renata, ela deu uma casa para cada uma das filhas. Ela ajuda financeiramente, ajuda até materialmente. E eles não precisam, porque eles trabalham. E esse esposo dela, que é o Adriano Simões, que é morador de Curicica, na André Rocha, na 1º de maio, na rua 5 e 6, que já foi notificado no SBT e já foi mostrado ele como um miliciano, ele me agrediu publicamente, de Curicica. Ele covardemente veio com um pé de cabra, que estava no carro dele, e me acertou quando eu fui defender meu braço, me defender. Logo depois ele me enforcou para tentar me matar. Foi quando o filho dele, desmentindo o pai publicamente, não aceitando a ação cometida, e fez com que o pai me largasse. E ele, não se contentando, devido ao constrangimento que ficou no meio da turma para poder se dar como machão, foi dentro de casa, pegou uma arma para me matar. Nisso, um dos moradores que tem ali, que são donos de um bar, que é amigo da família, me vendo naquela situação, me segurou, porque eu não queria sair. Um segurou no meu braço, outro segurou no outro, e me jogou para dentro da casa dele, que ficava atrás do bar. E me trancou lá dentro. Falou, você não vai sair daqui. Eu falei, tudo bem, eu não vou sair, mas eu vou ter que ligar para a polícia. Liguei para a polícia veio. Ele chegou lá na polícia, falou o comentário de lá que tinha acontecido, eu nem prestei muita atenção porque eu estava afastado. Logo o policial me chamou. Nisso que o policial me chamou, né, me chamou, ele pegou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, olha, policial, minha situação como é que tá? Sabe, eu não estou muito afim de querer falar, eu só queria que você me levasse no posto e depois me levasse para a delegacia, que eu vou abrir uma queixa contra esse cidadão. Ele me levou, a policial mandou eu entrar dentro do carro da polícia, eu entrei, eu nunca tinha entrado em carro de polícia, né? E ele me mandou entrar, nisso, não, já entrei assim uma vez, né? Uma vez que eu queria ser preso, né? Por causa de maus tratos que eu sofri da Godóia, quando ela morava na, na Taquara. Aí eu, sem ela me entender, eu fui pra polícia pedindo para eles me prenderem porque eu tinha roubado. Eu falei, vocês me prendem, eu roubei, vocês me prendem, vocês têm que me prender. Os policiais, vendo meu desespero, me levou em casa. Foi quando ela ficou muito sem graça, né? Que viu o carro da polícia parando em frente ao prédio dela, que era na Visconde de Asseca 143, na Taquara, que é atrás do prédio da Caixa Econômica. E ela, muito sem graça, em questão do constrangimento que ela sofreu no meio de todo mundo, tentou me prender. Eu fugi, me escondi na casa de uma amiga dela, ela descobriu que eu estava ali. Eu corri pro terraço, fui dormir dentro dos buracos daqueles terraços que fica lá em cima, onde fica a antena, as torres. Fui lá para que era o 15º andar e tinha uns buracos que passam as tubulações, né, de gás, de água. Eu entrei ali porque ali era quente, então para mim não pegar friagem, eu entrava ali, dormia ali em cima. Né, eu dormia numa pedra que tinha lá dentro. E foi quando ela descobriu que eu estava lá em cima, chamou os segurança, né? E o segurança veio, eu falei que ia me jogar lá de cima se ela fizesse alguma coisa. E tudo por causa desse constrangimento que ela sofreu em questão da polícia parar na porta dela. E nisso, o policial me levou, nisso que aconteceu esse fato, em questão desse meu cunhado que é miliciano, de Curicica. Ele me levou, né? E o policial chegou e falou, ei, Luluzinha, tá fazendo o que aqui, Luluzinha? Vamos lá que eu vou cuidar de você, Luluzinha. Vamos lá que eu vou cuidar de você, Luluzinha. Falei, tá bom. Nisso o policial brincou, já me conhecia, já conhecia o meu personagem. E fomos lá, né? Nisso ele foi, cuidou de mim, me levou no posto, brincou comigo, chegou na delegacia, todos os policiais que estavam na delegacia brincavam comigo, porque viu o ato da covardia, né? Nisso entrou um homem escuro, como com ameaçador. Nisso eu estava conversando com a senhora, acho que no meu olhar ele viu que não era esse mau elemento. Ele olhou e saiu. E o outro, que era o Adriano, junto com essa mulher que se disse minha mãe, e a minha irmã Karina, que é a Georgette Costa, e a Karina Cândida da Silva, estavam lá depondo contra mim, falando que a Georgette falou que eu estava ameaçando ela de morte. Eu nem telefone dela tenho, já tem anos que eu não vejo, ela já está bem mais velha do tempo que eu vi ela. Né? Nunca, depois disso tudo, nem desconheço ela como mãe, porque mãe, apesar que eu já vi muitas mães jogar no lixo, crianças no lixo, mas ela, eu nunca fiz mal para ela. Por quê? Eu morei com ela, eu trabalhei em padaria, eu acordava 5 horas da manhã para poder estar na padaria trabalhando no balcão
para poder receber o leite, botar os pães. Eu era criança naquela época, estava indo para adolescência, para ajudar ela a botar comida dentro de casa. Eu nem via a cor do meu salário. As minhas roupas eu sempre comprei com o meu dinheiro. E quando eu morava na casa de parentes, de família de favor, eu não trabalhava, eu não morava de graça. Eu trabalhava, eu arrumava a casa, eu lavava a louça, eu limpava banheiro, eu deixava a casa impecável. Coisa que os filhos dela, dos meus parentes não faziam, eu fazia. Porque esse era o meu costume. Eu aprendi a manter as coisas na limpeza. Quando eu morei com a Godóia, também não morei de graça. Lá eu também trabalhava, eu cuidava da casa dela, do apartamento dela, era carpete, eu varria, não podia ficar um pedacinho de pano no carpete, tinha que tirar tudo. Cuidava do filho dela, eu tomei conta do Bruno, quer dizer, hoje o Bruno já é enorme, eu levava ele para passear, eu levava ele para sair, eu cuidava dele, todos os meus brinquedos que eu ganhava da Floriette, né, que era amiga dela, que hoje não sei por que não me aceita, que eu acredito que tem algum vínculo também com esse livro, porque eu mando convite para ela, não me aceita, hoje ela tem filha, é muito estranha, a Florinda também, que ela tem uma irmã chamada Florinda, e também não sabe, vê que existe uma rejeição, então eu entendo que todos estavam dentro dessa situação, sabe? E quem pagou por tudo isso, quem viveu tudo isso, fui eu, né? O livro já conta uma história. Imagina quando eu começar a contar essas histórias que eu para você nos outros segundo livro, que tem muita coisa aqui que eu não falo ao vivo, né? Porque é constrangedor, tem crianças assistindo, então eu evito de estar contando isso. Então assim, nisso eu fui muito bem tratado com os policiais. Ele lá, esse tal de Adriano Simões, que é miliciano, ele reverteu a situação dizendo que eu tinha agredido ele. Mentira, eu tenho vídeos, eu tenho áudio de mães relatando sobre o ato cometido com seus filhos dentro da comunidade, sabe? E seus sobrinhos. E tudo que ele vivenciou, eu vivi. Então, se eu pego todas essas provas, juntamente com o boletim, fora o atestado de óbito do meu pai, que fala dos bens, filhos e bens, que esses bens que eu nunca vi, aí a história vai ser bem diferente, porque aí eu vou estar agindo com a lei, tá? E é assim que eu vou agir daqui pra frente. Então assim, galera, hoje esse é meu último vídeo que eu tô falando com vocês, tá? Os próximos trabalhos que eu for fazer vai ser no canal do YouTube, tá? Eu espero que vocês me sigam lá. Eu vou contar um pouco dessa história, eu vou ler o livro e vou narrar as histórias para vocês, tá? Esse meu canal do YouTube, ele não vai ter muitas coisas, só vai ser eu falando, vai ter entrevista. Eu tava conversando com algumas pessoas que também sofreram abusos dentro da família, sabe, de pais, né? Essas pessoas vão estar contando as histórias dela, relatando junto com a minha, para que a gente possa trazer para essas crianças, porque isso ainda continua, sabe? Essas coisas ainda continuam. Ó, você vê, eu tenho muitas coisas para falar, que acho que eu já falei até muito, né? Senão eu vou tomar muito seu tempo. Então é isso. Então eu sempre passei como errado, sabe? A família sempre mentiu a vida toda, sabe? Eu me decepcionei muito com a Godoy. Eu acredito que a Godoy e a Glória não sejam as mesmas pessoas, porque a Godoy que eu conheci, a Glória que eu conheci, a pessoa que eu conheci era uma pessoa meiga, amorosa, amiga. Não essa Godoy que se corrompeu, se vendeu, né? O marido dela vivia traindo ela, ainda batia nela, se bate ainda até hoje, né? Batia ela dentro do quarto, não podia fazer nada, pegava cinto e dava sentada nela, mesmo ela estando certa, né? Por causa das traições que ele cometia fora, sabe? Eu vivencia tudo aquilo, eu sem poder fazer nada, né? Eu sempre querendo ajudar, eu sempre querendo fazer de tudo. Hoje, olha, eu tô com 41 anos, eu não vejo essa família há anos, sabe? Elas me rejeitam, por eu ser como eu sou, eu nunca gostei de falar mentira, sabe? Eu sempre gosto de falar a verdade, mesmo porque eu não devo nada a ninguém, tá? A única pessoa que eu devo são meus filhos, entendeu? E, sabe, é muito triste, sabe? A gente saber que as pessoas que nós mais amávamos, as pessoas que mais a gente cuidava, agir da maneira que está agindo, sabe? Se vendendo por tão pouco. E mesmo porque a salvação é gratuita, sabe? Eles se alegram com a maldade dos outros, riem da desgraça dos outros,
sabe? Você vê na novela O Meu Pé de Laranja Lima, se você botar lá no canal O Nosso Pé de Laranja Lima, O Nosso Pé de Laranja Lima, você vai ver todos os capítulos da novela. Você vai ver a integridade do meu pai, em questão de respeito. Você vai ver os comportamentos dos filhos e das filhas e dos personagens, como a dona Helena, o seu Gabriel, a dona Santinha, né, o Mascate, que independente de tudo era meu amiguinho, né, e a Dona Carmen, que no caso é a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta. Então você vai ver o comportamento de toda. A Ivani Ribeiro, quando ela fez a adaptação para a novela, ela já resgatou tudo aquilo que eu vivenciei, porque eu vivia conversando com ela e mostrando as cicatrizes das surras que eu levava, que depois que o seu Paulo se separou da Dona Estefânia, os maus tratos passou a ser pela Godoia. E então mostrava as surras para ela. Então assim, era muito triste, sabe? Eu vivi aquilo tudo. Eu lembro até da festa, né? Minha primeira festa, que meu pai tinha me dado um dinheiro para me comprar, tipo aqueles pão plus vitas, né? Bolos plus vita, aqueles pequenininhos, eu comprei. Dei para minha irmã comprou refrigerante. Eu achei que ia ter uma festa, né? Eu comecei a convidar meus amigos, adultos, né? Que era o Mascate, tava o José Carlos também, que é um dos irmãos da Jandira, do segundo casamento, da Dona Estefânia. E tudo, sabe? Eu convidei e tudo. Então, assim, gente, é muito triste, sabe? Você vê no filme a forma de que como eu fazia para ajudar a família, ainda era discriminado por causa disso, e a família continua do mesmo jeito, porque o que só envelhece é a carne, a alma continua criança, sabe? E o que tem me dado forças para continuar com muito sacrifício, com muita dificuldade, que eu não estou muito bem financeiramente, ainda mais essa cidade onde eu moro, que está parada, sabe? Não tem emprego, não tem trabalho. As pessoas estão até dificultadas. Eu até pensei, estava conversando com o meu companheiro, a gente botar alguma coisa, eu estava botando produtos esotéricos, né? Comprar uma barraca de ferro, e pediu alugar um espaço na prefeitura e botar ali um ponto para poder gerar alguma renda para poder me ajudar e até mesmo ajudar essas pessoas aqui, porque eu ajudo e ajudo as pessoas. Sou igual o Robin Hood. Robin Hood roubava de quem tem para dar para quem não tem. Eu costumo dizer que eu peço quem tem para dar quem não tem. Eu não roubo, eu peço, porque quem rouba compra passagem para o inferno de primeira classe. Só ler os 10 mandamentos de Moisés. Acho que não está aqui não, deixa eu ver. Eu tenho uns documentos que eu consegui resgatar para poder anexar junto com o processo, com o advogado, para poder correr atrás na justiça. Esse livro meu, ele está pela Melhoramento. A Melhoramento, ela fica em São Paulo. Eu tenho recebido muitas ligações de São Paulo, muitas pessoas de São Paulo têm vindo para fazer amizade comigo. Eu tenho estranhado essas pessoas porque nunca me procuraram e agora do nada está me procurando. Mesmo porque eu nunca dependi dessas pessoas para chegar até aqui, tá? Nem desse livro para chegar até aqui. Como eu te falei, esse livro para mim a história é linda, mas ela é também maldição, entendeu? Para quem lê. Porque quando você vê o Pé de Laranja Lima, o próprio Pé de Laranja Lima é o próprio José Mauro de Vasconcelos. Era para ele que eu contava meus segredos, era para ele que eu tinha meus encontros escondidos. No capítulo 153 da novela, lá no Nosso Pé de Laranja Lima, você procurando aí no YouTube, você vai ver um segredo que o padre, que foi readaptado por Ivani Ribeiro, juntamente com a Ivani Ribeiro, comenta a questão do meu elo com Portuga, que era o próprio José Mauro de Vasconcelos. Mas ele fala que eu tinha José Mauro de Vasconcelos como pai. Não, quem era como pai para mim era o Milton Cândido da Silva, porque era ele que eu tinha as afeições. A não ser que nos momentos que eu me encontrava, era o próprio José Mauro de Vasconcelos. Eu me lembro que depois que meu pai faleceu, que é o Milton Cândido, em questão do acidente que eu fiquei com febre, fiquei de cama, né, e tudo, eu voltei para os Teixeira. E no livro fala também de da Lili, que ela sai com o namorado de uma amiga, né, que é a Leila Fialho, que ela tinha esse namorado, que eu lembro dele. Antes ela falava, não conseguia recordar, e agora eu me lembro dessa lembrança, que estou até das balas, né, que era o gamadinho que eles compravam, para poder me manter silêncio, para mim não contar nada para ela. E aí depois ele, não sei mais o que houve com essa pessoa, se ele sumiu ou se ele tá morando em outro lugar, não sei mais nada dessa pessoa, desse amante da Lili. E a Leila diz ela que começou a namorar com outro rapaz, que é a Leila Fialho. Esse rapaz, ele era alto, bonito, parecia muito com meu pai, com Milton Cândido, né? E ele vinha todo dia de manhã, chegava, me pegava no colo. E ele me botava no colo, chegava, eu chamava ele de pai. Pai, toda vez que ele vinha eu chamava ele de pai. E logo depois ele também sumiu. Bem,
falaram que ele morreu também. Todas essas pessoas boas que vivenciaram nesse tempo faleceram. Agora eu fico em dúvida de uma coisa. Se o acidente que teve foi com Milton Cândido da Silva, e eu estava pesquisando que a morte de José Mauro de Vasconcelos foi causada devido, tipo um caroço que ele tem aqui, que eu também tenho esse caroço, né? Um carocinho que é tipo uma amêndoa que tem aqui, né? Ele faleceu devido a esse sintoma, segundo eu estava pesquisando no site. Então, assim, se duvidar, até o próprio José Mauro de Vasconcelos está vivo. Se você olhar bem no site, não sei, tá, gente? Eu não posso afirmar. Estou dizendo que como houve tantas mentiras, tantas coisas, então, assim, você pode ver que todos os direitos de José Mauro de Vasconcelos está privado. Você não tem acesso a nada de José Mauro de Vasconcelos, a não ser o livro, que é bem vendido até hoje. Eu tive até na livraria, de vez em quando eu vou lá no centro da cidade, me apresento como Zezé, conto um pouco dessa história, que lá o pessoal gosta muito de mim, né? As pessoas ficam assim, olha, a Jandira não era minha irmã não, hein? Aí começa a comentar, as pessoas ficam tudo me olhando. Eu tô até para voltar lá quando for no Rio, eu vou dar uma passada lá, porque eu gosto muito dessa livraria. É uma livraria muito conhecida no centro da cidade. E logo depois, né, então assim, então você não tem todos os direitos, como a Arara Vermelha, ele era ator, tem uma história atrás disso tudo. Então privaram tudo isso dele já para que não houvesse a descoberta e questão do autor que sou eu. Eu tenho uma biografia dele que ele deixa dizendo que o Pé de Laranja Lima vai voltar e com mais encanto. E é o que está acontecendo. Tudo isso que eu estou sofrendo, tudo isso que eu vivenciei, essas dores, ela vai se tornar em coisas boas futuramente. Quando eu for colocar no livro, eu vou procurar trazer de tudo que eu vivenciei, coisas boas que eu vivenciei em cima da negativa. Eu costumo dizer que até a luz, para poder acender, ela precisa da fase negativa e da fase positiva, não é verdade? Então, para poder ter luz, tem que ter negativa e positiva. Se não tiver os dois, não funciona, não é verdade? E é isso. E eu fico triste no sentido que eu sei que eu vou conseguir superar tudo isso. Já passei por coisas bem piores, né? Vou sair desse estado emocional meu que eu vivo, né? Dessa prisão sentimental que eu tô, porque esse livro ele enraizou em mim de uma tal maneira que eu sonho todas as noites com esse passado. Toda noite eu sonho com esse passado. É como se eu vivenciasse. É, eu só penso no livro, eu só penso na minha história, né? Porque eu vivia falando que eu queria um presente. Tá aí, ó, um presente para mim. Só que eu vou trazer a realidade dentro desse livro, o que o livro apresentou para vocês. Entendeu? Bem, gente, acho que eu já até passei dos minutos, que eu não falo, né? Mulher, quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Tô que eu copio as mulheres, não é verdade? Então, galera, eu vou partir daqui agora, tá? Vou deixar para falar nos próximos programas. Todos os meus programas ao vivo serão exibidos no meu canal do YouTube, tá? Que eu vou estar postando para vocês poderem acompanhar e se inscrever no meu canal. É, eu acredito que a percussão vai ser maior. Eu tenho um outro canal, que é o meu Pé de Laranja Lima, que resgata toda essa descoberta de lá para cá que eu vivenciei nesses tempos de depressão, nessas dores que eu senti e problemas de saúde que eu tive. Tá tudo relatado nesse vídeo, que é dos vídeos, que é o meu Pé de Laranja Lima. Se você procurar lá, vai procurando o canal, até você achar, você vai achar. O canal tá sempre com aquela logo verde, com a árvore, com a minha foto no meio, próxima à árvore. Não é difícil de achar. E logo eu estarei abrindo um novo canal, vai ter outro nome, vai ser com outro nome, mas vai resgatar para vocês tudo aquilo que eu vivi, tudo que eu pude aprender nesses tempos para lá. Histórias que eu não contei aqui ao vivo. Então, no YouTube eu vou ter mais liberdade para poder estar falando, porque aqui nós temos criança, temos adolescentes, então nem tudo pode ser falado, entendeu? E isso eu dou como exemplo, porque o que eu vivi tem outras pessoas que possam estar vivendo isso também, né? Então, assim, eu falei um pouco dos meus sonhos, ainda tem outros sonhos para ser contado, tá? Mas vou deixar para isso para falar no meu próximo canal do YouTube, que vai ser com uma nova história, com uma nova vida, eu contando, narrando as histórias do livro, tá? Eu vou estar dividindo por etapa e a gente vai estar resgatando essas histórias já com a vida que eu vivencio de lá para cá até hoje. Hoje eu não tenho contato com parentes, nem com famílias, né? Os amigos mesmo que eu tinha como família, eu guardei uma mágoa. Acho que até se eu olhar para a cara dessas pessoas eu não vou aguentar, eu vou estourar, porque eu não falo, eu grito, tá? Isso se eu não chamar a polícia,
tá? Porque são pessoas covardes. Hoje a Estrada dos Teixeiros, em Jacarepaguá, é dominada pela milícia, né? Então eles se acobertam disso para poder se defender. Eu mesmo estava sendo seguido aqui, e no São Gonçalo com carros estranhos, com homens tirando foto, me filmando, é, me vigiando para onde quer que eu vá. Eu sempre estava com carro, muitas das vezes era um disco voador, com vidros escuros, que você não vê os ETs que está dentro, né? Tipo assim, como se fosse uma ameaça para mim. Eu vou só dizer para você uma coisa, meus amigos, pessoas aí do outro lado. Eu não tenho medo da morte, sabe? Se eu tivesse medo da morte, eu não estaria agora aqui falando, tá? Eu só não sou Judas para denunciar ninguém. Eu só estou falando do meu cunhado porque ele foi covarde. O que ele fez comigo, ele fez com os outros. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalho no Rio das Pedras. Agora que eu dei uma parada. Mas eu sempre trabalhei no Rio das Pedras. Gardenia Azul. Nunca, sempre tive contato com todos. Não é por causa que um erra que todos vão errar. Isso vai do caráter. Mesmo porque nós somos de uma época que se dava benção e professor nós levávamos flores e educação era fundamental. Não é porque o mundo mudou a educação que a minha educação vai mudar. Eu trabalho com criança e não com barbado velho que não aprendeu com a educação de nossos pais. E quando eu fugia não era de homem, eu fugia de lobisomem e saci pererê. Homem, eu levava para o mato para pegar passarinho. Os colherinhos eu prendia e as rolinhas eu comia, tá? Para você que é da minha geração que entende a minha língua. Esse jovem não entende. Vou falar para esses jovens de hoje, parece que eu estou falando inglês. Agora, para minha geração, meu filho, só deu na causa, né? A tua que desci, Gonçalves, mandava todo mundo para aquele lugar, não era? Mexe com a língua dessa, ela não tinha resposta na ponta da língua. Não é verdade? Então tá aí, galera. Então agora nós vamos agir pela lei, tá? Então não vou estar mais falando nada sobre meus projetos, em questão do que eu for estar desenvolvendo, só vou deixar para falar depois que tiver realizado. Agora, a minha história, vocês vão saber um pouco da minha história, já que vocês leram meu livro, choraram com a minha história. Eu só quero dizer para vocês que o pé de laranja lima era o próprio José Mauro de Vasconcelos. Era para ele que eu contava os meus segredos, ok? E quem eu considerava como pai era o Milton Cândido da Silva. José Mauro de Vasconcelos era um caso em questão do romance que eu vivia com ele nas escondidas no meio dos matos, pegando passarinho, ok? Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe você e toda a sua família. A paz de Zezé Lima, do meu pé de laranja lima. Boa tarde.